Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Você que nos acompanha pelo Instagram, nós estamos ao vivo, também estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. No YouTube, a gravação desse vídeo vai permanecer disponível, então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se lá no nosso canal, porque se você quiser assistir de novo esse vídeo ou quiser assistir outros vídeos que a gente tem, eles estão todos lá no nosso canal do YouTube. Participe com a gente, mande seus comentários, suas dúvidas, sugestões. A sua participação ela é muito bem-vinda e super importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais interessantes e relevantes para você. E a sua participação ela é bem-vinda tanto ao vivo com a gente, como se você também for assistir a esse vídeo gravado. Aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com E maiúsculo e encontre os caminhos, então, para se tornar especialista e poder exercer da melhor forma a endocrinologia. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o tema do nosso Descomplicando a Endócrino de hoje é novidades em tireoidologia. Bom, então eu vou usar o nosso tempo de hoje do Descomplicando para abordar, para levantar três novidades que a gente tem, né, que foram publicadas recentemente, relacionadas ao estudo, abordagem e acompanhamento de pacientes com doenças da tireoide. Bom, a primeira novidade que eu quero trazer para você hoje é sobre a reposição com levotiroxina nos pacientes com hipotireoidismo e a modalidade de fazer a reposição bedtime, que seria ao deitar. Então, é assim, classicamente, né, a gente faz a reposição da levotiroxina com o paciente em jejum, e isso, essa postura, ela é adotada levando-se em consideração que diversos alimentos e medicamentos vão influenciar a absorção da levotiroxina. Então, classicamente, se recomenda que a administração do medicamento seja feita pela manhã, 60 minutos antes desse jejum, né? Antes do café da manhã. Já há algum tempo, em tempos mais recentes, né, vem se sugerindo a administração à noite da levotiroxina, e isso seria idealmente feito 3 horas após a última refeição, então seria realmente uma administração ao deitar, né, do medicamento. E aí vem se sugerindo que essa abordagem ela seria igualmente efetiva, né, na reposição hormonal. Porém, isso sempre careceu, né, de uma confirmação baseada em evidências. Na verdade, a própria Associação Americana de Tireoide, nas suas diretrizes, ela vem colocando as duas alternativas, agora em anos mais recentes, né? Tanto a administração pela manhã em jejum, nessa recomendação de 60 minutos antes, né, da primeira refeição, ou a administração à noite ao deitar, conforme eu falei, né? 3 horas após a última refeição. No entanto, como eu disse, essa abordagem, assim, a gente não tem, até o momento, né, evidência científica suficiente para garantir
que ambas as abordagens sejam igualmente eficazes. Então, uma meta-análise que foi publicada na revista Clinical Endocrinology, agora, no dia 5 de fevereiro de 2020, né, a versão online foi publicada, de uma meta-análise que foi feita por um grupo de pesquisadores chineses. E o objetivo da meta-análise foi comparar os efeitos da levotiroxina administrada ao deitar com a levotiroxina administrada em jejum 60 minutos antes da primeira refeição. E a comparação foi feita em relação aos níveis de hormônios tireoidianos circulantes. Para fazer essa meta-análise, os pesquisadores, eles rastrearam, né, vários bancos de dados que incluíram o PubMed, o Embase, a Biblioteca Cochrane, o Web of Science e mais 2 bancos de dados chineses. Então, a pesquisa foi feita nesses bancos de dados para identificar, né, artigos relevantes. E eles selecionaram todos os estudos prospectivos ou randomizados controlados, né, que compararam esses 2 momentos de administração da levotiroxina em pacientes com um diagnóstico de hipotireoidismo. Então, inicialmente, eles encontraram 2.884 artigos, dos quais os que cumpriram, né, os requisitos para serem incluídos na meta-análise foram 10 publicações, 10 artigos. E essas 10 publicações foram de estudos conduzidos em 7 países. E o número total, né, de pacientes envolvidos foi de 687. E esses estudos, eles foram conduzidos entre os anos de 2001 e 2018. E aí, o que eles encontraram, né, de resultados objetivos, né? Então, o que a análise revelou? O que essa meta-análise revelou foi que não houve diferença em relação aos níveis de TSH e de T3 livre quando se comparou a reposição pela manhã em jejum com a reposição bedtime. Embora os resultados, embora não tenha havido diferença estatisticamente significativa, mas os resultados favoreceram a administração bedtime em relação aos níveis hormonais, né, os resultados de níveis hormonais. Em relação ao T4 livre, na verdade, a administração bedtime foi mais interessante porque os níveis de T4 livre obtidos foram mais altos do que no grupo que recebeu a levotiroxina em jejum. Pode-se elocubrar, né, pensar em possibilidades para essa tendência a um efeito mais eficiente da insulina, da levotiroxina administrada bedtime. A gente fala bedtime, já lembra de insulina. Não, nós estamos falando de levotiroxina pela via oral administrada à noite. A gente poderia elocubrar, né, explicações para isso. E o que os pesquisadores consideram como uma explicação mais plausível seria que na administração pela manhã, 60 minutos depois, então 1 hora depois da administração da levotiroxina, o paciente já recebe alimentos. E esse curto intervalo, né, de 1 hora, poderia impactar sobre a absorção da levotiroxina de uma forma mais significativa do que o paciente que toma à noite, ao deitar, no qual a última refeição teria ocorrido 3 horas antes, 2 a 3 horas antes. E aí, como ele vai dormir, aí a próxima refeição só no dia seguinte, então
é possível que essa absorção mais eficiente da levotiroxina, tendencialmente mais eficiente, né, porque isso não teve significância estatística, mas essa tendência poderia talvez ser explicada por isso, porque a administração pela manhã em jejum tipo assim, é meio que impossível você querer fazer um intervalo mais longo, né, do que 1 hora. 1 hora seria algo razoável. E 1 hora não seria tempo suficiente para acontecer a absorção e ela não ser influenciada pela refeição subsequente. Então, a conclusão que os autores chegaram com essa meta-análise foi de que a administração da levotiroxina ao deitar seria igualmente eficaz à administração da levotiroxina pela manhã em jejum. Então, assim, não que essa prática seja algo novo, né? Porque a gente sabe que não é novo, porque já existe essa prática, inclusive já existe até recomendação pela Associação Americana de Tireoide. No entanto, como historicamente, classicamente, a gente sempre usou pela manhã em jejum, esse uso pela manhã em jejum, ele é muito mais praticado. Aqui no nosso meio, no Brasil, então, nem se fala, né? Então, a gente não tem esse histórico, esse respaldo, e a gente não tem esse uso na prática. Então, essa meta-análise, ela vem para trazer um peso maior, né, de contribuição nesse raciocínio de que a administração à noite seria igualmente eficiente. Isso se não for ainda melhor do que a administração em jejum, conforme eu comentei aqui, né? Mas então a conclusão que se chega é que, de fato, seria uma evidência, né, científica de que, de fato, a administração ao deitar seria igualmente eficiente. Então é isso, e aí fica a dica, né, que a gente poderia começar a pensar nessa forma de administração, principalmente para aqueles pacientes nos quais a ingesta do medicamento em jejum seja difícil por algum motivo, né? Então, enfim, esse era o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a novas condutas. Outra coisa, você já ouviu falar em tireoidectomia transoral? Bom, esse é um ponto também, né, de novidade que eu gostaria de destacar, porque a chamada tireoidectomia endoscópica transoral por acesso vestibular, cuja sigla é TOE-TVA, a sigla em inglês, né? É uma prática que, na verdade, já vem sendo testada à semelhança das demais abordagens cirúrgicas nos amplos, vários outros contextos, né, de doenças abdominais, torácicas, enfim. E a exemplo disso, diversas técnicas para se tentar abordar a tireoide endoscopicamente, elas vêm sendo testadas há cerca de 20 anos. No entanto, a grande limitação é que as várias técnicas que foram propostas e começaram a ser testadas, né, há anos atrás, elas esbarravam na questão de requerer aparelhagem endoscópica específica, né, e trazer uma curva de aprendizado para o cirurgião bem mais prolongada e outros aspectos que acabavam fazendo com que as técnicas propostas não caminhassem adiante. No entanto, essa técnica, né, a TOE-TVA, que eu falei, né, ela foi desenvolvida, né, no ano de 2016. E aí, o que ela tem de diferente das anteriores? Bom, primeiro que ela é tecnicamente muito simples, porque ela utiliza a mesma aparelhagem endoscópica convencional para as cirurgias endoscópicas em geral. E a curva de aprendizado é bastante rápida. Ela é de cerca de 7 a 11 cirurgias para o cirurgião estar
tecnicamente apto, né, a fazer. Segundo um levantamento publicado recentemente, mais de 700 cirurgias utilizando essa técnica foram realizadas no mundo até agora, né, de 2016 para cá. Nos Estados Unidos, no ano de 2019, foram 300 cirurgias nesse padrão. E aí, o que acontece? Ela se tornou, na verdade, ela vem se tornando, né, e desponta agora como uma alternativa muito interessante, porque qual que é o maior benefício dessa abordagem? Bom, para o paciente de cara, a primeira coisa não vai ter cicatriz cirúrgica, né? Porque não vai ser cirurgia aberta. E aí, o que acontece? Com isso, se não vai haver uma cicatriz, só isso daí já pode ser considerado uma vantagem, né? Porque como o pescoço, né, visualmente, esteticamente, ele é muito evidente, né? Então, quando a pessoa chega, a gente vê a face, o pescoço. Então, assim, não ter uma cicatriz na região cervical anterior é um ponto que é considerado relevante, importante, né? Mas existem outras vantagens também. Agora, existem limitações. Então, eu vou falar um pouquinho mais. Como que é essa abordagem cirúrgica? Essa abordagem ela é feita assim. Na mucosa oral aqui, inferior, né, do lábio inferior, é feita uma incisão central de 10 milímetros e 2 incisões, uma de cada lado, de 5 milímetros. E aí o objetivo é o caminho, né, a introdução do instrumental por esse caminho. E aí, o que acontece? O instrumental cirúrgico vai por essa incisão um pouquinho maior, central, e os trocânters, né, de visualização vão pelas laterais. Então, assim, vão existir restrições para esse procedimento e vai haver critérios de indicação para que essa modalidade de abordagem cirúrgica seja aplicada. Então, quais seriam os critérios? Primeiro, antes de mais nada, pacientes que estejam interessados em uma cirurgia sem cicatriz, né? Então, antes de mais nada, o paciente tem que desejar, querer esse procedimento, achar interessante, né, essa abordagem, como eu falei, do ponto de vista estético. Ou então, um paciente que tenha história prévia de cicatriz hipertrófica, né? Então, assim, que a probabilidade dele de ter uma hipertrofia, que esteticamente é muito mais, né, comprometedora até do que uma cicatriz habitual, né? Então, isso seria um critério universal, né? Para todos os pacientes tem que haver isso, tem que haver esse interesse ou então um histórico de hipertrofia de cicatriz. Além disso, né? O paciente teria que ter, se for um nódulo tireoidiano, a indicação cirúrgica for um nódulo tireoidiano benigno ou um nódulo indeterminado, que ele tenha no máximo 6 centímetros no maior diâmetro. E desde que a tireoide tenha até 10 centímetros, né? Porque volumes maiores do que isso impossibilitariam a abordagem cirúrgica endoscópica. Para os pacientes com nódulo maligno, né, já diagnosticado no pré-operatório, aí o limite máximo seria de 2 centímetros, desde que não houvesse também linfonodos comprometidos ou extensão de doença. Para os pacientes que tivessem com diagnóstico de doença de Graves, por exemplo, né, um hipertireoidismo por doença de Graves e com bócio, eles também são candidatos a essa abordagem cirúrgica, mas desde que
mantendo dentro dos limites de tamanho que a gente comentou, né? E o hipertireoidismo do paciente precisa estar controlado clinicamente antes da abordagem cirúrgica endoscópica. Bom, obedecendo-se a esses critérios de inclusão, os resultados, né, com essa cirurgia, de acordo com aquela casuística que eu comentei, das 300 cirurgias que foram feitas em 2019 nos Estados Unidos, eles mostram, assim, que a taxa de complicações cirúrgicas tem sido muito baixa, né? Então, lesão de nervo laringeu recorrente praticamente não foi vista, poucos casos de infecção, hematoma, e também não existe nenhum relato, né, de embolismo por CO2, que seria uma complicação possível, né, por conta da abordagem endoscópica. Uma coisa que vem se observando, né, das cirurgias que já foram realizadas é um tempo operatório um pouco maior do que o da cirurgia aberta. No entanto, menos dor pós-operatória e tempo de recuperação pós-operatório mais curto. Então, são outras vantagens, né, que essa abordagem traz. Em relação à cicatrização, então, assim, o paciente não vai ter cicatriz aparente, né, porque ele não vai ter abordagem cervical anterior. E a mucosa, a recuperação é 100%, né? Então, mesmo na face interna da boca, né, no local da mucosa onde ocorrem as incisões, você tem cicatrização completa e ausência, praticamente ausência de qualquer sinal de cicatriz. Então, a tendência daqui para frente, né, a partir desses dados, é que a cirurgia por abordagem transoral, nessa modalidade chamada TOE-TVA, ganhe espaço cada vez maior, né, daqui para frente, já que os resultados preliminares que a gente tem até hoje, né, eles são muito promissores. Então, provavelmente, essa abordagem cirúrgica ela tende a aparecer cada vez mais. Aqui no Brasil, a gente tem pouca informação, né, poucos dados sobre a realização desse procedimento, mas do que eu pude apurar da literatura, os resultados têm sido muito bons aqui no Brasil também, espelhando essa experiência no mundo e nos Estados Unidos, conforme eu comentei. Então, a tendência é que essa cirurgia venha a estar participando, né, como uma modalidade de tratamento para os pacientes com indicação cirúrgica em doenças da tireoide. Beleza. E aí, a terceira novidade que eu quero aproveitar para falar hoje aqui no Descomplicando a Endócrino em relação à tireoide é sobre o tratamento da oftalmopatia de Graves. No dia 21 de janeiro de 2020, o FDA americano aprovou a primeira droga para tratamento específico da oftalmopatia de Graves. O nome é o teprotumumab, né? O nome do fármaco. Tem um nome fantasia lá nos Estados Unidos. Mas esse na verdade, né, a droga ela é um anticorpo monoclonal e que ele é um inibidor do receptor de IGF-1. E aí ele vai ser um tratamento que tem o potencial de alterar o curso da doença, né, em pacientes com oftalmopatia de Graves. A gente sabe que a oftalmopatia de Graves é um acometimento infiltrativo, né, de cunho autoimune da órbita, e que traz, quando é uma oftalmopatia moderada, severa, ela implica na necessidade de várias abordagens sintomáticas que muitas vezes não são efetivas conforme a gente gostaria, e que
Então, aonde que a gente está embasado, né? Quando a gente vê a atividade inflamatória em atividade, o que a gente faz é tratamento com glicocorticoides, né? Normalmente em regimes de pulsoterapia. E aí, assim, os resultados que a gente tem, eles não são satisfatórios, até porque o tratamento é um tratamento imunossupressor, mas que não é direcionado para essa doença, né? Então, infelizmente, a gente tem resultados que nem sempre são aquilo que a gente gostaria, muitas vezes não são, e aí o paciente acaba sendo submetido ao longo do tempo a múltiplas intervenções cirúrgicas, né? Com o objetivo de tentar recuperar alguma coisa ou restaurar, né, as consequências da oftalmopatia de Graves. Então, o surgimento de um tratamento específico é uma grande promessa, né, para que a gente possa ter, então, a oportunidade de reverter, né, a oftalmopatia de Graves de uma maneira efetiva, poupando o paciente das inúmeras intervenções, muitas vezes pouco produtivas ou infrutíferas, né? Então, esse é um marco também, né? Porque é o primeiro tratamento que vai ser direcionado especificamente para essa doença e tem o potencial de reverter, né, essas consequências da inflamação autoimune relacionada à oftalmopatia de Graves. Bom, como que esse tratamento ele é feito? Ele é feito em infusão, né? E o paciente ele recebe uma dose a cada 3 semanas, um total de 8 doses administradas da medicação. E da onde que vem, né? Qual que foi o respaldo para a autorização do uso desse medicamento? Foi a partir de 2 estudos, o chamado estudo 1 e o estudo 2, que avaliaram, né, então, o perfil de eficácia e segurança dessa droga. Então, o estudo 1, somando, né, foram 170 pacientes, somando os 2 estudos, estudo 1 e o estudo 2, que tinham oftalmopatia de Graves em atividade, né, doença ativa. E aí esses pacientes eles foram randomizados para receber ou a droga, o chamado Tepeza, né, do nome fantasia nos Estados Unidos, ou o placebo. E aí, dos pacientes que foram avaliados pelo estudo 1, houve 71% que tiveram melhora significativa da oftalmopatia de Graves. E no estudo 2 foram 83% dos pacientes que tiveram melhora. E essa melhora ela foi avaliada objetivamente como uma redução maior do que 2 milímetros da proptose, né? E aí, então, com isso, foram esses 2 grandes estudos que embasaram a aprovação pelo FDA. E aí, para uso e administração, conforme eu falei, né, de infusões a cada 3 semanas. E os principais efeitos colaterais que foram observados foram espasmos musculares, náusea, alopécia, fadiga, diarreia, efeitos, assim, pouco graves, né? E, enfim, e cefaleia também foi um efeito colateral visto com uma certa frequência. Então, esses resultados, eles embasaram a aprovação do FDA e trazem, então, a possibilidade, né, de um tratamento mais efetivo para bem dizer, né, para a oftalmopatia de Graves. A gente ainda não tem essa droga no Brasil, mas a gente espera que, num futuro próximo, nós também já possamos lançar a mão desse tratamento nos pacientes com oftalmopatia de Graves. Quem já trabalha com endocrinologia já vê isso, quem pretende trabalhar vai ver que a gente sofre uma frustração muito grande
por a gente ter muita dificuldade de manejo da oftalmopatia, justamente por a gente não ter opções de tratamento específicas e os tratamentos gerais que a gente implementa, eles têm resultados pouco eficazes, né? Então, essa é uma grande promessa e pode ser considerado também um marco, né, na abordagem de pacientes com oftalmopatia de Graves. É uma condição rara, felizmente, mas no universo da endocrinologia é invariavelmente presente, né? Então é muito importante o que isso vem a agregar para a gente no nosso rol de possibilidades terapêuticas. Bom, então é isso. Então, concluindo, hoje no Descomplicando a Endócrino, nós apresentamos algumas das novidades em tireoide, né, para esse momento. Se você tiver dúvidas, comentários ou sugestões, participe aqui com a gente, compartilhe, né? Se você tem colegas médicos que também se interessam pela endocrinologia, que também estão buscando aperfeiçoar suas habilidades na especialidade ou que estão começando na especialidade, compartilhe com essas pessoas. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo e esse foi mais um episódio, né, do Descomplicando a Endócrino. Toda segunda-feira, ao 12h20, nós temos um encontro aqui ao vivo, né, pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo Facebook. E esse programa também permanece gravado lá no nosso canal do YouTube para você assistir quando for conveniente para você. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, que lá no YouTube você vai encontrar não apenas esse vídeo, mas muitos outros que já foram transmitidos ao vivo anteriormente e também os que virão pela frente. E aí, para finalizar, eu queria só lembrar que para você que está ao vivo, daqui a pouquinho, às 14h30, a gente tem mais um episódio do Endócrino em Casos e a gente também vai abordar um tema em tireoide daqui a pouco. Eu te espero lá. Um beijo grande, até mais.